Bom, vamos lá, vamos falar um pouco aqui sobre o filho pródigo, né? Para quem já conhece a história, vai ficar mais fácil. Para quem não conhece, eu vou relatar aqui um pouco, falar um pouco sobre o filho pródigo, né? Jesus ele vai contar uma história a qual existia um pai que ele tinha dois filhos, né? E o filho mais novo ele pede a herança adiantada para o pai. Pedindo a herança adiantada para o pai, nós sabemos que herança só é entregue quando há uma morte, ok? Morreu, a herança é entregue para os filhos. Porém, o filho aqui, o mais novo, ele quis o quê? Ele quis a herança dele adiantada. Acredito eu e vejo que, pelo decorrer da história, ele acreditava que ele poderia viver aquela herança que o pai entregou para ele, ok? Viver da forma que ele achasse melhor. Até porque quando nós vemos um ambiente familiar, o que nós entendemos dentro de uma família? Nós entendemos que dentro de uma família existem regras, existem objeções, existem comportamentos, entende? Então existe um padrão de vivência dentro de uma família, dentro de um lar, ok? Provavelmente esse filho não estava aceitando, né, algumas formas, algumas objeções que aconteciam ali dentro, né? E aí decidiu e acreditou que se ele pedisse a herança, ele poderia viver da forma que ele quisesse, né? Livre, leve e solto, né? Como dizem por aí, ok? Vamos lá. Ele pede a herança para o pai vai lá e entrega a herança. A Bíblia vai nos dizer que poucos dias depois ele ajunta tudo, se organiza e vai embora, ok? A palavra de Deus ela vai deixar claro para a gente que ele vai para muito longe. Por que ele vai para muito longe? A gente vê que todas as vezes que nós nos distanciamos de alguém, é porque nós não queremos essa pessoa perto. É porque nós não queremos que essa pessoa nos encontre, ok? Então ele vai para longe, para uma terra distante, certo? Ele não queria que o pai dele o encontrasse ou fosse atrás dele ou algo do tipo, ok? Beleza? E ele vai para longe. Maravilha. Porém, a palavra pródigo ela vai nos ensinar o quê? Ela vai dizer pra gente que é um filho gastão. Ou seja, agora nós temos um filho que ele está pedindo a herança para o pai, adiantado, e ele não tem mentalidade para usufruir dessa herança, ok? Ele não tem mentalidade para usar essa herança da forma correta. Provavelmente o tempo que ele ficou dentro da casa do pai, ele não entendeu o que é herança. Ele não entendeu qual é o propósito da herança, ok? E aí ele pega e vai embora. Chegando muito distante, ele gasta tudo que ele tem. A Bíblia vai nos mostrar isso, a história, vai nos narrar. Lá em Lucas 15, a partir do versículo 11, vai nos narrar a história que ele gasta tudo que ele tem e ele chega para um certo homem e esse certo homem o, o guia, né, para que ele fosse cuidar de porcos, ok? E ali no meio dos porcos ele sente uma vontade de comer as bolotas dos porcos, até porque ele estava com fome, a situação apertou, o quadro da situação agora mudou. Antes ele tinha bastante, agora não tem nada, ok? Então a mentalidade, provavelmente a mentalidade que ele tinha, achando que ele poderia viver lá fora da forma que ele quisesse, agora ele nota uma diferença. Agora ele percebe que eu não consigo viver da forma que eu quero. Preciso voltar para a casa do pai. Então ele se lembra do ponto de saída. Qual que é o ponto de saída? A casa do pai. Agora ele se lembra do ponto de saída e ele lembra que ele se lembra dos trabalhadores do pai dele, ok? E aí ele faz uma reflexão. É interessante essa reflexão que ele faz. Faz uma reflexão ali. Ele diz assim, ele monta um discurso, na verdade. Ele monta um discurso e ele diz assim: bom, eu vou voltar, eu vou chegar pro pai, eu vou dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Faze-me de mim um de seus trabalhadores. Agora ele já não queria mais a posição de filho, porque na mente dele ele acreditava que ele perdeu essa posição de filho, ok? Agora ele não, na mente dele ele não seria mais considerado mais como um filho. Aí ele iria pedir para o pai dele para que ele fosse pelo menos um dos trabalhadores, ok? Vamos lá, olha só que interessante. A Bíblia vai dizer para a gente que ele se levanta e ele volta ao ponto de saída. Então ele volta para a casa do pai, ok? É interessante porque a Bíblia nos relata que ela deixa uma palavrinha clara, né, mostrando para a gente. E levantando-se, foi e voltou à casa do pai. Então o que acontece? Todas as vezes que nós estamos perdidos, todas as vezes que nós estamos mortos espiritualmente, todas as vezes que nós estamos sem direção nenhuma por conta das nossas escolhas, por conta das nossas atitudes, nós precisamos tomar um posicionamento, que foi o que esse filho fez, entende? Porém,
Ele tomou um posicionamento depois que ele viu que a situação, o quadro da situação apertou, entende? Começou a sentir fome, começou a padecer necessidade, agora ele toma um posicionamento, porque ele percebeu que sozinho ele não consegue, certo? E aí ele se posiciona. A Bíblia diz que ele se levanta e vai. Então nós que estamos sem direção por conta das nossas escolhas, tomou uma escolha errada, teve uma escolha errada, saiu da direção, saiu do caminho, saiu da casa do Pai, se posiciona, se levanta e se posiciona e vai de volta. Volte para a casa do Pai, ok? Eu vou gravar a parte 2 aqui para não ficar tão comprido. Maravilha? Vamos lá?